E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez um vídeo um pouco diferente. Eu vou estrear um formato novo. E, bom, digam nos comentários se vocês gostam desse formato, que aí eu posso trazer mais. Mas qual é a ideia de hoje? A ideia é a gente analisar o vestibular de um outro país. Porque, bem, né? Bom, a gente sabe que no Brasil o principal vestibular é o Enem, mas como será que é nos outros países, né? O quanto muda em dificuldade, o quanto é diferente o estilo de prova. Bom, é isso que a gente vai investigar. E bem, eu trouxe hoje o vestibular da Coreia do Sul, o equivalente ao Enem deles, porque essa é a prova, a única prova que eles fazem, até onde eu sei, ou pelo menos é a maior, e eles fazem para entrar na maioria das universidades. Essa prova que, bom, eu não sei se a pronúncia está certa, mas que eu escrevi aqui, né? Onde eu estou passando o cursor, se eu acredito que se pronuncie Sunung. Bom, são 5 provas no total: matemática, coreano, inglês, ciências naturais. Bom, no total, o vestibular em si dura 8 horas, mas tem intervalo entre as provas, 20 minutos e 50 minutos para almoçar. E por prova, dá mais ou menos 80 minutos, de 80 a 107 minutos. Então, assim, um pouco mais de 1h30, mas menos de 2 horas as pessoas têm por prova. Tenham isso em mente quando a gente for analisar as questões, que aí vocês podem opinar se dá para fazer nesse tempo, se não, interajam nos comentários. A ideia é a gente analisar essa prova para a gente perceber as diferenças para o nosso país e também analisar por cima, né, a prova, não propriamente resolver. A gente vai só dar uma pincelada, ver como é, analisar as diferenças. Eu vou fazer as minhas considerações e vocês podem deixar suas considerações nos comentários também. Então, enfim, tenham em mente que dura um pouco menos de 2 horas. Bom, e a prova que a gente vai analisar, como é o tema do canal, né? E eu não tenho condições de analisar uma prova de inglês nem de coreano, a gente vai analisar a prova de matemática, ok? Então, prova de matemática do Sunung, vamos ver como é, né? Bom, vamos lá. E só um parênteses, eu não entendo nada, absolutamente nada de coreano. E essa prova é da Coreia do Sul. Eu não entendo nada de coreano, então, assim, eu não vou entender quase nada da prova, mas a gente olha por cima, mais ou menos, os temas, principalmente, vê a quantidade de questão, e, bom, eu vou fazendo as minhas considerações. Então, vamos lá olhar as provas, a prova em si, né? Ok. Bom, aqui é a primeira parte da prova. Essa parte são as questões objetivas, porque a gente vai ver, eu já dei uma folhada, inclusive é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito, basicamente, prova objetiva, para bem dizer assim, eu traduzi no Google Tradutor. Mas, basicamente, essa é a parte objetiva. A gente vai ver que depois a prova também tem uma parte discursiva. Isso já é bem interessante. É algo que falta no Brasil, porque uma prova discursiva é muito importante para a gente realmente conseguir medir habilidades não só de conhecimento, porque uma prova discursiva ela tende a medir um pouco melhor o conhecimento, já que uma objetiva alguém pode acertar chutando, né? Então, assim, uma prova discursiva é importante até pelo conhecimento, mas ela consegue medir outras habilidades, como capacidade de síntese, de argumentação, de escrita, que são habilidades importantes para quem vai para o ensino superior e é algo que falta muito no Brasil, ter prova discursiva. Alguns vestibulares tradicionais têm, como a FUVEST, a Unicamp e, bom, o ITA e o IME, mas que já são coisas mais avançadas, mas o Enem, que é o principal, não tem, né? Isso é uma pena. Alguns vestibulares estaduais, mas aqui tem, o que já é um ponto positivo, né? Eu considero para essa prova. Bom, o bom é que a matemática é universal, a gente consegue pelo menos saber mais ou menos os assuntos, né? Aqui dá para ver que a primeira questão é sobre vetores, né? Ele dá 2 vetores, ele diz para localizar esse vetor soma, A mais 2B, e bem, eu traduzi esse comando no Google Tradutor um pouco antes do vídeo, porque essa primeira questão, eu queria resolver ela, né, para a gente ver como começa a prova, né, se começa pesado, começa light. Bom, sobre essa primeira questão, não é uma questão difícil, não. Basicamente, o que o comando pergunta é qual a soma das coordenadas desse vetor A mais 2B. E é bem facinho de achar, né? Porque o que é somar vetores? Quando eles estão escritos em termos de componentes. Eu somo simplesmente componente a componente, né? É bem simples. Então, assim, a componente x do vetor A é 1. A componente x do vetor B é menos 1. Então, do vetor 2B, a componente x é menos 2, né? Porque
multiplicar um vetor por um escalar, a gente só multiplica cada coordenada por esse escalar. Então, aqui no 2b, a componente x dele vai ser menos 2, né? Que quando eu somar com esse 1, vai dar uma componente menos 1 aqui. E bem, aqui a componente y no 2b, deixa eu até melhorar aqui um pouquinho, né? A componente y no 2b vai ser bem fácil de achar também. Basta multiplicar a componente y do b por 2, né? Como eu comentei, vai dar 8, e quando eu somar com a componente y do a, que é menos 2, 8 menos 2 dá 6. Pronto, e aí ele perguntou a soma das componentes, a nossa resposta é 5, né? 6 menos 1 dá 5. É bom, vemos que começamos não com muita dificuldade. Então, pelo menos a prova começa simples. Talvez ela tenha um nível de dificuldade crescente, talvez a gente tenha que selecionar as questões mais fáceis para fazer primeiro, não sei. Bom, lembre-se que a gente tem um pouco mais de 1h30, né? Então, é até interessante que a questão não demorou muito para resolver, porque, bom, como a gente vai ver, essa prova tem bastante questão, né? Então, também, para ser realmente humanamente possível de fazer no tempo, as questões são mais diretas, né? O que também já é um ponto positivo. Eu não gosto muito que o Enem não tem questões diretas. E tem aqueles longos textos. Bom, a questão 2, olha que está aqui um limitezinho. Sim, os sul-coreanos veem cálculo diferencial e integral no ensino médio. Então, cai cálculo no vestibular deles. Na verdade, a maioria dos países vê cálculo no ensino médio. O Brasil é um dos únicos países que não vê, atualmente. Então, assim, eu considero o cálculo no ensino médio algo positivo e que no Brasil já foi praticado. Infelizmente, se perdeu. A gente vê que a Coreia do Sul mantém, inclusive cai cálculo no vestibular. Bom, essa questão aqui a gente pode resolver também, né? Claramente não precisa traduzir o enunciado, ele só quer o resultado desse limite. É fácil de entender, por isso que é bom, que é matemática universal. Bom, olha, o limite é quando x está tendendo a zero. Se a gente substituir zero na expressão diretamente, vai ficar zero sobre ln de 1, que é zero, né? Então, aqui vai ficar zero sobre zero. Então esse limite é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Sempre que eu tenho uma indeterminação desse tipo, eu posso usar regra de L'Hopital. Então, o limite da função dessa função quociente que é uma função quociente, né, é o quociente entre duas funções. Bom, sempre que um limite desse tipo dá zero sobre zero, o que a regra de L'Hopital nos diz é que ele é exatamente o mesmo limite do quociente das derivadas, né? O valor dos limites é igual quando acontece esse tipo de indeterminação. Zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, apareceu esse tipo de indeterminação, posso usar a regra do L'Hopital, que diz isso aqui, né? Que o limite do quociente das funções é igual ao limite do quociente de suas derivadas, quando aparece zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, enfim. Então, bom, basicamente eu tenho que derivar em cima e embaixo, né? Então, assim, o limite que ele pede, pela regra de L'Hopital, que é a maneira mais rápida de fazer essa questão, ele é igual o limite original é igual ao limite da divisão das derivadas, né? Se a gente derivar em cima, vai dar 2x mais 5. Se a gente derivar embaixo, a derivada do ln, 1 sobre a função, né? Só que aqui tem uma regra da cadeia também, porque aparece um 3x. Esse 3x vai fazer aparecer um 3 multiplicando, e aí 1 sobre a função, né? 1 sobre 1 mais 3x. Pronto, regra da cadeia. Não é tão difícil de derivar. E agora a gente vê que quando a gente substitui o zero, não dá nenhum problema, né? Então, assim, esse limite vai ser simplesmente fazer a substituição do zero. As funções são contínuas, bonitinhas, né? Para x igual a zero, elas não têm, essas funções não apresentam nenhum problema, né? Então, basta substituir x por zero. Em cima vai dar 5. E embaixo, se a gente observar, quando eu ponho zero aqui, esse 3x era, somado com 1, dá 1, e aqui vira 1 sobre 1, né? Multiplicado por 3, 3. Então,
o limite pedido é 5/3. A gente vê que a questão também, a segunda questão pelo menos, também não era tão demorada. Bom, aí aqui a gente pode ir seguindo. Tem como a gente olhar para o lado também. Por exemplo, aqui a gente tem a questão 3. A gente vê que envolve geometria analítica, né? Porque aqui eu tenho um ponto com coordenadas. Geometria analítica no R3, coisa que a gente não vê no Enem, a nível de comparação, né? A gente só vê geometria analítica no R2. A4 é de probabilidade, pode ver que ele dá a probabilidade de a probabilidade de A complementar a interseção com B. E, bom, pelo que eu entendo do enunciado, ele pergunta a probabilidade de B, né? Porque aqui está PB e tem o ponto de interrogação, mas esse enunciado realmente eu não sei o que pede, mas aqui basicamente vai ser uma daquelas questões, ó, como ele deu essas duas informações aqui, vai ser uma daquelas questões que a gente vai usar aquelas fórmulas de probabilidade de conjunto, né? Tipo, quanto é a probabilidade da interseção. Bom, também é algo que não é muito comum no ensino médio brasileiro, né? A gente costuma ter aquela noção mais primitiva de probabilidade. Normalmente não se formaliza muito essas fórmulas, ao menos não com essa notação, né? Pelo menos eu, quando estudava no ensino médio convencional, eu lembro que eu não vi. Mas, enfim, não é uma questão tão difícil também. Bom, aqui não tem mais nenhuma questão, mas ainda tem aqui pro... Bom, é só isso mesmo, né? Aí vai para outra página. Bom, a questão 5, a gente pode ver que a gente tem uma função aqui, um logaritmo, ele cita um tal de m, ele pergunta provavelmente o valor desse m, mas aqui realmente não tenho como ver porque eu não sei o comando. Bom, agora outra questão, essa também eu tinha dado uma traduzida. Olha o cálculo aparecendo de novo. Essa questão aqui é o seguinte, ele dá essa função, que como vocês podem ver, é uma função de... No caso, o y é uma função implícita de x, né? E eu nem tenho como isolar o y para ficar uma função explícita. Então, aqui, bom, podemos pensar que uma função de duas variáveis, né? Basicamente, ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto aqui, 0, 1. Para eu descobrir o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, o m da reta tangente, eu tenho que encontrar quem? dy de x, não é? Bom, é basicamente isso. Ou nem preciso encontrar diretamente dy dx. Bom, como a função y ela não está explicitamente em função de x, eu tenho que usar derivação implícita. Então, bom, uma questão de derivação implícita. Bom, vamos lá, né? Se a gente quer derivar em relação a x, para encontrar o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto 0, 1, a gente deriva e depois substitui as coordenadas do ponto. Então, vamos derivar essa expressão, né? Ela é derivada de e elevado a x menos x e elevado a y. Isso de um lado, né? Só que como eu tenho uma igualdade, se y é igual a isso, então a derivada dessa expressão também é a derivada de y, né? Então, se eu derivo de um lado, eu derivo do outro, né? Bom, princípio básico para a gente manter as relações de igualdade. Bom, a dy dx é o que a gente quer, ele já está do lado direito, agora do lado esquerdo, vamos lá. Eu tenho uma derivada da diferença, que é a diferença das derivadas. A derivada de e elevado a x é elevado a x. A outra, eu tenho que usar uma regra do produto. Vai ser, então, derivada do primeiro vezes o segundo. Mais, só que aqui tem um sinal de menos, não esqueça. Estou aplicando a regra do produto, né, de forma um pouco mais direta. Com esse sinal de menos vai aparecer um menos. Ou seja, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, a derivada do segundo, eu tenho que usar uma regra da cadeia, né? Vai ser d elevado a y dy vezes dy dx, né? Bom, y é uma função implícita de x, então
Tem que usar a regra da cadeia. E do outro lado já tinha o dy dx ali. Bom, então vamos lá, né? Aqui, ó, circulando aqui, dx dá 1, né? Então do lado esquerdo fica e elevado a x menos e elevado a y, que 1 vezes e elevado a y dá e elevado a y, menos a derivada de e elevado a y em relação a y dá ele mesmo. Então aqui fica x e elevado a y dy dx. Tudo bem? Derivação implícita. Essa questão a gente pode ver que ela já é um pouco mais longa, né? Embora tenha como fazer um pouco mais rápido, inclusive essa é a ideia, né? Os alunos são treinados para fazer isso aqui rápido. Tem que fazer um pouco mais rápido, eu estou fazendo um pouco mais calma, porque eu estou explicando, mas, bom, não esqueçam de deixar as impressões de vocês, né? Se vocês acham que a questão é meio hard. Bom, enfim. A gente agora vai isolar o dy dx, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, esse termo aqui pode ir para o outro lado, eu vou botar dy dx em evidência. Então, do lado esquerdo fica e elevado a x menos e elevado a y igual a dy dx, que multiplica 1, porque já tinha um dy dx do lado esquerdo, e aí eu mandei esse cara que estava com sinal de menos, ele vai para lá com sinal de mais, né? Então, 1 mais x é elevado a y. Pronto. Agora é o seguinte, eu quero saber o m da reta tangente, ou seja, o dy dx, quando as coordenadas do ponto, né, são as que ele me deu. Então, agora é só substituir a equação, é só substituir os valores de x e y desse ponto aqui, que ele me deu, onde ele quer saber o coeficiente angular da reta tangente. Basta eu substituir e ver quanto dá o dy dx naquele ponto. Então, o x vale 0, e elevado a 0 dá 1. O y vale 1, e elevado a y vai ficar sendo e elevado a 1, então vai dar o próprio e, né? Do outro lado, dy dx nesse ponto, a gente quer saber quanto é. E esse vai ser o nosso coeficiente angular da reta tangente, o nosso m tangente. Bom, e aqui fica, olha, 1 mais, o x vale 0, né? 1 mais 0 vezes e elevado a y. O y vale 1, então fica e. Mas, bem, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, aqui fica sendo igual a 1. E 1 vezes dy dx, né? Então, pronto, o coeficiente da reta... O coeficiente angular da reta tangente no ponto dado, para aquela função, ou melhor, para aquela curva, né, descrita por aquela equação, é 1 menos e. Bom, tá aqui. Essa é a nossa resposta. Questãozinha um pouco mais longa, né? Mas, de novo, nem tão difícil. Aí, bem, a gente pode agora dar uma passeada pela prova de modo um pouco mais rápido. Eu vou diminuir o zoom. Aqui a gente tem uma questão, olha, que ela cita um y² igual a 12x. A gente sabe o que é isso, né? Isso aqui é a equação de uma parábola, só que não é aquela y igual a x², que normalmente a gente está acostumado. Na verdade, essa parábola está inclinada. Ela está assim. Bom, então é uma questão de cônica, geometria analítica. Ele cita um PF, isso provavelmente é a distância de um ponto P, que ele deve citar qual é, até o F provavelmente é o foco. Então, talvez esse P seja o vértice e ele esteja me dando a distância focal. Enfim, uma questão de geometria analítica que envolve cônicas, né? Coisa que a gente também não vê no ensino médio brasileiro. Tirando FUVEST, estou me baseando pelo Enem, né? No Enem não cai cônicas. Aqui a gente já viu, então, que tem cálculo, cônica, geometria analítica no R3. Os coreanos vêm bem mais conteúdo em matemática. E olha que quem quer fazer medicina faz essa prova aqui, viu? Então, assim, não tem quem fuja. Tudo bem. Aqui a gente vai avançando. Tem algumas outras questões. Essa aqui provavelmente é de probabilidade, já que todas as respostas são frações e a questão basicamente só tem texto, o que deve indicar que é uma questão de probabilidade, né? Mas que a gente não vai resolver, porque eu não tenho como entender o texto. Bom, aqui a gente já tem uma questão que eu também não consegui identificar. Olha, essa aqui, ó.
derivada de novo, né? Ele dá uma função, ele cita uma função g, e ele pede quanto é a derivada da função g, qual é o valor da derivada da função g, quando o argumento é a função f, quando x é igual a menos 1, né? Ou seja, a imagem de menos 1 por f. Então, eu jogo menos 1 no f, encontro o f de menos 1, aí depois eu tenho que jogar isso na derivada de g, né? Outra questão de cálculo. E aí eu vou encontrar a resposta, né? E aí, bom, aqui ele explica quem é G pelo texto, né? Aí, bom, aí teria que entender coreano. Mas outra questão de cálculo, então a gente vê que cálculo é um assunto recorrente. Ele faz meio que uma composição de funções. Bom, aqui a gente tem uma equação trigonométrica. Ele restringe o intervalo θ entre alfa e beta, né? Na verdade, o θ está aqui. Ele está entre 0 e 2π. Passou essa equação aqui para a gente, citou um alfa e o beta, que agora eu não identifiquei quem é, mas olha, o que a gente pode ver, na verdade, é o seguinte, isso aqui é uma equação de segundo grau, e, na verdade, o θ, ele é o 4 cosseno θ, o θ é um valor fixo, e aqui, na verdade, a gente tem os coeficientes da função do segundo grau, né? Provavelmente a pergunta deve ser mais ou menos qual o valor de θ para que essa equação admita duas raízes reais, ou então admita nenhuma raiz real, ou então admita exatamente uma solução única, né, que é o delta igual a zero. Então, provavelmente, na verdade, o que eu vou fazer é mexer no delta e resolver uma equação trigonométrica, né, que não parece ser tão complicada. Então, essa questão não deve demorar tanto tempo assim. Aqui a gente tem uma questão que, pela quantidade de texto, parece ser de análise combinatória, porque é a área da matemática que mais tem texto. Bom, e olha, só na parte objetiva aqui a gente já está com 12 questões, né? Já foram 4 páginas. Aqui a gente pode ver, são 12 páginas no total. Sendo que a gente já teve 12 questões objetivas. Bom, aqui seguindo, né? Bom, o que a gente pode ver aqui é uma questão provavelmente de álgebra, talvez, na verdade, geometria analítica no R3, né? Ele dá um ponto e ele dá essa equação aqui. Então, mais geometria analítica no R3. Aqui uma outra questão de função, talvez a gente precise de cálculo para analisar, não sei. Aí teria que realmente ver o comando. Mas, bom, a gente vê que são questões diretas, algumas exigem um certo raciocínio, são um pouco mais longas. E, bom, a principal diferença até agora para o Brasil é o formato de questão, né, que é mais direto, mais velocidade, diferente do Enem, que tem texto gigante. E, bom, a gente já viu que tem muito mais conteúdo que a gente vê no ensino médio brasileiro, né, comum. Bom, aqui é o seguinte, olha, a gente tem probabilidade bem interessante. A gente tem uma questão de probabilidade contínua, e no ensino médio brasileiro a gente só vê probabilidade discreta. Isso aqui é probabilidade contínua. Eu tenho que resolver uma integral para calcular. Isso é interessante. Tanto que ele está dizendo a probabilidade quando z está entre 0 e 0,44. Ele está me dando uma função de distribuição de probabilidade. E está me dizendo valor. Então, vou ter que mexer com integral. Envolve cálculo, envolve um conteúdo de probabilidade que a gente também não vê no ensino médio brasileiro. Agora aqui, uma outra questão, e essa a gente pode resolver. Olha que está aqui. Bom, está logo uma do lado da outra, né? A 15 envolve integral e a 16 também. Então, a gente pode ver que a gente já viu limites, derivadas e integrais, que é basicamente o cálculo 1 inteiro, no ensino médio da Coreia. E aqui, o mais interessante dessa questão, e eu tenho gostado disso da prova, é que as questões, apesar de serem rápidas, teoricamente, para fazer, mas elas exigem certo raciocínio, né? A gente tem que ter uma interpretação. Que, por exemplo, essa questão aqui pede uma integral, só que ele não dá a função direto, né? A gente não tem o valor da função. A gente tem uma equação funcional e ele pede uma integral. Então, a gente tem que ter certo raciocínio para poder calcular essa integral, né? É uma questão bem interessante. Que a gente pode mexer, claro, com certeza, né? Bom, ele me deu essa equação funcional aqui. 2f de x mais 1 sobre x ao quadrado, blá, 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 blá. Bom, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode aplicar direto a integração nesses limites, para a gente ver o que acontece, né? Se a gente aplicar direto a integração, bom,
Esse 2 é constante, ele sai da integral. Então, o primeiro termo fica sendo 2 vezes integral de meio até 2 de f de x dx. Bom, já apareceu o que eu quero, né? Então, eu vou transformar isso aqui numa variável para a gente, usando a equação funcional, encontrar o valor da integral que a gente quer. Então, isso aqui vai virar uma variável i para a gente. Bom, a gente vai transformar a equação funcional numa equação... Bom, que como isso aqui é um número, né? Essa integral em si, ela produz um resultado numérico, isso aqui vira uma variável. Então, a gente vai transformar a equação funcional numa equação padrão, né? Algébrica, envolvendo números, basicamente. O que eu quero dizer. Bom, aí do outro lado, ó, se vocês forem ver, a gente tem integral de f de 1 sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado dx de meio até 2. E do outro lado, a gente vai ter a integral de 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado dx de meio até 2. Bom, aí a gente pode observar o seguinte, ó, 1 sobre... Aqui a gente não tem f de x, né? Então não tem exatamente a integral que a gente quer. Mas a gente nota o seguinte, esse 1 sobre x ao quadrado, ele tem a ver com a derivada de 1 sobre x. Então, literalmente, esse termo daqui, que eu estou sublinhando, ele pede para a gente uma substituição. Vamos fazer essa substituição? Se a gente chamar 1 sobre x de u, quem vai ser o du? O du vai ser menos 1 sobre x ao quadrado dx. Olha que coisa interessante, né? E olha, aqui, então, bom, e aí eu não posso fazer uma substituição sem substituir os limites também, né? Então é o seguinte, ó, quando x vale meio, o u vale 2. Isso aqui para x meio. E quando x vale 2, o u vale meio, né? Então, quando x igual a 2, o u vale meio. Conclusão é que a integral de f de 1 sobre x é 1 sobre x ao quadrado dx, ela é igual à integral de... Só que quem é 1 sobre x? 1 sobre x é o u, né? Ela é a integral da f de u, e 1 sobre x ao quadrado dx, ó, é menos du. Então, ela é a integral da f de u menos du. Aí, bom, aqui a original é de meio até 2, e essa aqui é o contrário, né? Ela vai de 2 até meio. Só que a gente sabe das propriedades de integração que esse menos aqui, ele pode naturalmente, a gente pode substituir ele por uma mudança nos limites de integração, né? Então, isso aqui é exatamente igual à integral de meio até 2 de f de u du. Ah, só que como u é uma variável, né? Uma variável livre, a integral de f de u du é a mesma integral de f de x dx. Eu estou pegando a função numa variável e integrando em relação a ela. E, bom, então, assim, integral de f de u du é a mesma integral de f de y dy, não importa a variável, né? Esse que é o ponto. Então, assim, essa integral, sendo nesse intervalo, de meio até 2, ela também é o nosso i. Então, ela também é a nossa variável, né? Então, se a gente voltar para a equação, basicamente ela vai ficar o quê? Ela vai ficar aqui 2i mais i, porque, como a gente viu, essa integral aqui também é a integral que a gente quer, só que disfarçada, né? Ela é o nosso i. Então, vai ficar 2i mais i é igual. Aí, do outro lado, a gente tem a integral da soma. Pode separar em soma das integrais, né? Então, a gente vai ficar com a integral de meio até 2 de dx sobre x. Mais, né, a integral de meio até 2
de dx sobre x ao quadrado. Bom, do lado esquerdo a gente tem 3i, onde a gente quer o i, e do outro lado são integrais bem facinhas, né? Facinhas, na verdade. A primeira dá ln de x. Aí, quando eu substituir os limites de integração, vai dar ln do de cima dividido pelo de baixo. Quando eu pego 2 e divido por meio, eu dobro, né? Então, na verdade, isso aqui vai dar ln de 4, que é 2 dividido por meio. E, bem, do outro lado, aqui vai dar, basicamente, menos 1 sobre x. Essa integral aqui vai dar menos 1 sobre x, que quando eu derivo dá 1 sobre x ao quadrado. E aí, bom, menos 1 sobre 2, né? Eu substituo no de cima, menos o de baixo. Só que o resultado da integral tem um menos e a fórmula da integral definida tem um menos também. Então, basicamente, vai aparecer mais o de baixo, né? Que vai ser 1 sobre meio. Bom, e aí se a gente resolver essa continha, 3 vezes i, que é a integral que a gente quer. ln de 4, eu posso botar 2 ln de 2, se eu quiser, eu não sei como está na resposta, a gente já vai olhar. Aqui vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 1 sobre 2, inverte, né? Vai dar 2, 2 menos meio dá 1,5, que como fração é 3 meios, né? Botando o resultado mais diretamente aqui. Então, na verdade, a integral que a gente quer, ela é 2/3 do ln de 2 mais 3 sobre 6, né? Porque eu passei o 3 dividindo. Só que 3 sobre 6 é 1 sobre 2, né? Então, isso aqui dá 2/3 do ln de 2 mais meio. Então, a questão existe certo raciocínio. É interessante ver que a integral que a gente queria estava disfarçada, né? E basicamente a gente reduz, ao invés de resolver a equação funcional, que seria complexa, a gente reduziu a uma integral simples, né? E a nossa resposta deu o quê? 2/3 de ln de 2 mais meio. 2/3 de ln de 2 mais meio aqui, resposta número 2, né? Bom, provinha bem interessante. Questão, essa daqui já não era tão rápida. Aí, bem, né, a gente pode passear pela prova. O interessante é, bom, que até agora teve bastante questões, né? E ao todo, como a gente pode ver, aqui ainda tem alternativa, já tem 20 questões. Aqui uma questão de trigonometria, né? Olha, aqui geometria espacial, que isso aqui é uma figura tridimensional. Aqui a gente está vendo algo que parece envolver conjuntos, porque essa notação aqui é número dos elementos do conjunto A, e na verdade tem um conjunto aqui em cima, mas ele também menciona função, ó. Então, uma questão de funções, só que envolvendo as definições, com conjuntos e tal. Aqui a gente tem uma questão de geometria, mas que também envolve cálculo, olha. Ele quer saber o limite quando esse ângulo aqui tende a zero, pela direita. Bom, aí, bom, eu imagino que S seja a área do triângulo. Então, a área do triângulo em função de θ ao quadrado, agora dividido por esse t em função de θ, né? Que eu não sei o que é, aí a gente teria que saber o que é t. Mas é uma questão de geometria, mas também envolve um pouco de cálculo. E trigonometria, né? Porque eu tenho que botar a área, e esse t que eu não sei o que é, eu tenho que botar isso aqui tudo em função do ângulo, e depois ver o que acontece no limite, né? Quando ele tende a zero. Ou seja, esse triângulo, esse lado aqui, né, vai se aproximando do de baixo, que o ângulo está tendendo a zero e está ficando pequeno, então o triângulo tende a ficar cada vez mais assim. Bom, eu imagino que o T possa ser essa área em branco aqui e o S seja a área do triângulo, mas uma questão de geometria interessante, mas que mistura cálculo também. Aqui a gente tem geometria espacial, onde ele quer medir alguma coisa. Essa questão aqui de trigonometria, mas que parece envolver sequências também, na verdade. Então, olha, é uma prova que mistura conteúdos também. E cada questão tem uma pontuação diferente, viu? Então, eles levam em conta as questões mais difíceis. Por exemplo, essas questões aqui valem 4. Aqui também valia 4, mas aqui vale 3. Então, na verdade, a prova tem um nível crescente de dificuldade.
o que eu também acho interessante. Então, a gente não precisa ficar necessariamente procurando qual é a mais fácil para fazer primeiro. Eu gosto desse tipo de prova. Claro, né? Às vezes a gente acha que uma mais difícil é mais fácil, porque às vezes, embora a questão seja mais fácil e valha menos ponto, teoricamente, às vezes a gente não domina tão bem aquele conteúdo, né? Mas é interessante, é uma prova de nível gradativo, onde cada questão, teoricamente, mais difícil vai valendo mais pontos. O que eu tenho que saber gerir é quantas eu consigo fazer, né? Porque entre deixar uma difícil em branco, que vale mais ponto, é ruim, né? Então eles privilegiam quem acerta as mais difíceis, né? Aí é um pouco diferente do Enem também. Mas porque o Enem usa TRI, né? Aqui eles parecem usar a teoria clássica de resposta ao item. Bom, aí vejam, 21 questões objetivas, mas a prova ainda não acabou. Agora começa as discursivas, olha. Aqui está escrito basicamente parte discursiva. E aqui ele, combinatória, né? Aqui a gente tem números binomiais, permutação, combinação. Basicamente, imagino que ele queira saber o resultado disso, só que eu acho que um é a permutação de 6 tomados 2 a 2 e o outro parece ser a combinação de 6 tomados 2 a 2. Ele só quer saber a diferença. Pode ver, essa questão também vale 3 pontos. Ela nem é tão difícil. Ela é bem direta também. A gente pode fazer ela também. Bom, que Então hoje eu vou não compartilhar vai com ser você. tão difícil. Basicamente, a gente tem só que fazer a permutação de 6, 2 a 2. E, bom, basicamente, a gente faz o seguinte. A permutação de 6, que seria 6 fatorial, né? Esse 2 a 2, na verdade, eu estou um pouco confuso, porque eu teria que saber o que a notação está propriamente representando. Se ela representar que esse 2 são elementos repetidos, basta eu dividir por 2 fatorial, né? E combinação de 6 tomados 2 a 2 é simples, né? 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Bom, eu imagino que a notação represente isso, né? Esse P com esse 6 e esse 2. Eu imagino que seja a permutação de 6, só que 2 elementos são repetidos. Basta dividir para eliminar a repetição, né? Bom, sendo isso, a resolução da questão, vamos lá, 6 fatorial por 2 fatorial. E aqui eu subtraio, né? Só que a gente pode fazer uma jogadinha para fazer menos conta, né? Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3, né? 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, óbvio. 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo no mesmo denominador, multiplicar por 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo, para não alterar a fração, né? Aí vai virar basicamente 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial menos 1, já botando em evidência, e o denominador é 2 fatorial, 4 fatorial, né? Fazendo isso, a gente faz um pouco menos de conta. Aí é o seguinte, ó. 6 fatorial com 4 fatorial dá 6 vezes 5. 2 fatorial é 2. Com 6 dá 3. Então, em cima dá 15. E não tem mais nenhum denominador, né? Que eu cortei. E 4 fatorial, como a gente viu, dá 24, né? Menos 1 dá 23. Então, essa questão nada mais é do que 15 vezes 23. Bom, que eu não vou fazer. A próxima é o seguinte, ó, ele diz que a tangente θ é 5. Pelo que eu entendi, ele só quer saber quanto é a secante ao quadrado de θ. Também não é tão difícil, vale 3 pontos também. Mas, bom, questões discursivas, né? O início é bem direto. Bom, aqui a gente já tem duas funções. Tem que ver exatamente o que ele está pedindo. Aqui a gente tem outra que também parece ser de probabilidade contínua. É interessante.
Aqui a gente tem uma integral para resolver, bem direto. A gente pode tentar fazer essa aqui. Integral de 0 a π. E só relembrando, 21 questões foram objetivas. Bom, aqui é integral de x cosseno de π menos x dx. Aqui não é tão difícil, é só usar a integração por partes, né? É interessante derivar o x, então eu posso chamar o x do meu u. Então, assim, eu vou escrever aqui o meu x é igual a u, isso significa que o du é o dx, então, calma, aqui é u, e aqui é o meu dv. Porém, se esse aqui é o meu dv, quem é o meu v, né? Aqui é o dv. Quem é o v? O v é a integral daquilo, né? Qual é a integral de cosseno de π menos x? Bom, a integral de cosseno é menos seno, né? Na verdade, é seno positivo, só que aqui vai ter que ser menos seno de π menos x, porque, na verdade, é o seguinte, quando eu derivo seno de π menos x, dá cosseno de π menos x. Só que aí sai um menos aqui da regra da cadeia e tem que ter um menos aqui fora para compensar. Então, enfim, qual é a fórmula? A fórmula é a integral de u dv é igual à integral de v vezes u. Então, menos seno de π menos x vezes, e aqui faltou dar o zuzinho, né? Bom, ok. Vamos lá. Ok, seno π menos x vezes o x, né? Isso aqui é avaliado entre 0 e π. Bom, olha, no π vai dar seno de 0, que é 0. E no 0 vai dar seno de π, vai aparecer um seno de π. Na verdade, no próprio x vai dar 0 vezes alguma coisa, que já daria 0, mas também o seno de π dá 0, né? Enfim, o ponto é que esse termo dá 0, então ele nem é relevante. E aí a gente tem menos a integral de v du, né? Então vai ser menos a integral de menos o v vale menos seno de π menos x, né? É du, só que o du é o dx. Pronto, aqui de 0 a π não é uma integral tão difícil, como a gente viu, é simples, basta usar a integração por partes. É justo ser uma das primeiras da parte discursiva. A gente já viu que o primeiro termo dá 0, esse menos com esse menos vai dar um mais. E, na verdade, é o seguinte, integral do seno de x daria menos cosseno. Só que lembra que tem um menos que a gente precisa compensar, então vai acabar virando cosseno positivo de π menos x. E aí eu tenho que avaliar isso de 0 a π. Bom, quando x for igual a π, isso aqui vai dar cosseno de 0, que vale 1. Agora, menos o cosseno do de baixo. Quando o x vale 0, isso daqui vai dar cosseno de π, que é menos 1. Conclusão, a nossa resposta é 2. Não é uma questão tão difícil. Bom, aí aqui a gente pode seguir pela prova. Aqui a gente tem mais cônicas, porque a gente tem a equação de uma hipérbole e também um círculo. E aí ele faz uma geometria aí, então a gente tem uma geometria com cônicas. Essa questão aqui que eu não sei o que é, porque está tudo em coreano. Vetores, aqui a gente tem uma equação vetorial, bem interessante. Ele deve citar qual é cada ponto. Ele localiza certos pontos, né? ABC, ABBC, ele localiza pontos P, Q e R, e aí ele traça os segmentos orientados, né? Os vetores, vetor AX,
vetor AP, então assim, a gente tem uma equação vetorial, talvez misture um pouco de geometria. Aqui a gente tem uma função, depois a gente tem uma sequência, e ele pergunta sobre a derivada, sendo que ele faz algumas afirmações aqui, né? Bom, também uma questão de cálculo, talvez essa sequência seja uma PA, a gente teria que analisar, uma questão um pouco mais complexa. Tem algumas dicas, eu acredito. Bom, aí na verdade a prova acabou, né? Podem ver que aqui vai voltar para as questões que a gente já fez. Então, ao todo, olha, a prova tem 30 questões, dos quais 21 são de marcar. E, bom, se vai até 30, quer dizer que, bem, da 22 até o 30 é de responder, né? Aí, bem, então são 9 questões de responder, 21 de marcar, como eu falei, o tempo lá foi que eu comentei, né? É um pouco mais de... O tempo, né? É um pouco mais de 1h30. E aí, acham que dá para fazer? Aqui já está repetindo, né? Acham que dá para fazer? Acho que não dá para fazer. Me parece possível, mas com alguém muito treinado, né? Eu achei que algumas questões demandam um pouco mais de tempo. E para fazer nesse período aí, teria que ter bastante velocidade. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Acho que ficou um pouco longo. Se tiverem gostado, avisem. Até a próxima.